Senhoras e senhores, mais um episódio do Jeff Talks. É uma alegria imensa estar aqui novamente. Seu podcast sobre economia, negócios e investimentos. Só que hoje é um tema um pouco mais diferente. Nosso episódio número 10, a gente vai falar sobre algo extremamente importante para a caminhada de qualquer pessoa. Sobre fé, sobre espiritualidade. E os melhores convidados estão aqui nessa mesa. É uma honra tê-los aqui conosco. Adjair, Wellington, muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite e tamo junto. Vamos aqui no debate falar sobre todo o tema que foi abordado para nós. É isso aí. Maravilha, a gente já começou a fazer um podcast antes aqui já É também. isso aí. Guilherme Araújo também, meu irmão, contador, empresário, muito bem-vindo também. Muito obrigado pelo convite, prazer estar com vocês nessa mesa aqui, com o Dom, que é a nossa referência na cidade. Com Muito certeza. obrigado. E Dom Adair, José Guimarães, bispo da Diocese de Formosa. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês e eu espero que essa nossa conversa aqui possa ajudar na edificação dos nossos conhecimentos, no despertar do nosso interior para aquilo que é fundamental na nossa vida, que é a segurança interior, a fortaleza. Maravilha, show de bola. Tenho certeza que vai ser muito bom. E já para começar, eu quero tirar uma pergunta assim de dentro do coração mesmo. Quem é Deus, Dom? O que é Deus? Quem é ou o que é? O Papa São Pio X escreveu um catecismo lá no início do século passado. Eu fiz minha primeira comunhão com 7 anos e 4 meses, estudando esse catecismo que minha mãe lá na roça fazia pergunta e a gente tinha que responder. É um catecismo de perguntas e respostas. A primeira pergunta: quem é Deus? Deus é um espírito perfeitíssimo e eterno, não teve princípio, não teve fim, criador das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Deus é um mistério que não se explica. O dia que se explicar Deus, Deus deixa de ser Deus, porque Deus é perfeito e nós, como seus filhos, nós somos carregados da imperfeição. Primeiro que nós estamos circunscritos dentro de um corpo, de uma matéria que é localizada dentro do tempo e da história, né? Dentro do aspecto físico. Então nós não temos uma condição de um conhecimento pleno de Deus em razão da nossa limitação. Mas Deus é aquilo que ele falou para Moisés: eu sou o que sou. Deus é o que sustenta toda a micro-realidade, que são os átomos, a menor partícula da matéria, como a macro-realidade, que é o grande cosmo, quase que infinito, que a ciência está estudando. Então Deus é esse mistério que se resume no ágape, no amor. Então não tem como explicar de forma simples. É Não, impossível. não. Deus ao mesmo tempo é muito simples, ao mesmo tempo é muito complicado. Quando Então, João fala que Deus é amor. aliás, o amor, ele é algo tão profundo que nós também não temos nenhuma explicação cabal que esgota esse tema. O amor é muito complexo, é algo grandioso que transcende aquilo que é a nossa compreensão. Por isso que a Bíblia atribui a Deus esse conceito, esse atributo. Deus é amor. Porque se você imaginar Deus, ele é perfeito. O que é perfeito não é egoísta. Nós, por causa do nosso egoísmo, nós queremos tudo para nós. Uhum. Vocês estão aqui buscando sucesso, buscando empreendedorismo e tudo isso é uma busca, né? Deus é o contrário. Deus é um movimento de dentro para fora. O nosso movimento é de fora para dentro. Nós queremos trazer para nós. Por isso nós somos egoístas. Por isso que o número 2, na numerologia, na concepção bíblica, significa o egoísmo. Ele, 1. Eu, 2. Então, o éon, Deus, ele é perfeito. O movimento dele é sempre de dentro para fora e nunca Deus não tem maldade. Deus é um espírito perfeitíssimo porque ele não possui limitação no seu ser. Se ele for limitado, ele deixa de ser Deus. Nós é que usamos a imagem de Deus de forma antropomórfica, atribuindo a Deus aquilo que é nosso. Ah, Deus chora. Não, Deus não chora. Deus sofre. Não, Deus não sofre, porque Deus é perfeito. Nós temos essa linguagem para lidar com Deus, que na verdade é uma linguagem antropomórfica, uma linguagem nossa. Mas Deus é perfeito. Mas não tem a pressa.
Quando você morrer, você começa a entender isso. Eu espero que seja um pouco mais à frente, né? Ainda quero viver um pouco mais ainda. Até pra começar a entender um pouco mais, porque a gente tava conversando mais cedo pro Padre Jair. A gente tava conversando aqui que ele teve uma experiência muito forte também, né, Jair? Você teve a sua conversão com quantos anos atrás? Foi 18? 14 anos atrás, 14 né? Eu anos, fiz né? o processo meu de conversão e depois, como se diz, foi igual a Paulo, né? A caminho de Damasco. Eu caí do cavalo e eu até comentei com o Dom Adair um tempo atrás que eu também passei pelo seminário em 2011, né? Só que ele não era o bispo ainda da diocese. Então, assim, eu precisei cair do cavalo por quê? Porque eu experimentei as coisas do mundo tudo, né? Eu falei pra você, drogas, bebedeira, sexualidade desregrada e tipo, o que o mundo poderia oferecer, eu experimentei. E depois que eu experimentei esse amor de Deus, aí você começa a dar sentido nas coisas da vida, né? Foi onde é que eu fui buscar uma faculdade. Hoje eu sou engenheiro agrônomo, né? Trabalho na área da agricultura e fui buscando. Primeiro você encontra esse amor de Deus e para depois, aí o que você faz? Depois que você encontra o amor de Deus, você começa, né? Busca da verdade, é onde é que você começa a apanhar, que você começa a perder os amigos, né? É a verdade, é dentro da doutrina católica. Eu comentava contigo, né? Que ser católico é muito difícil. Então, é isso. Porque na Igreja Católica também é preciso muito mais renúncia que o protestantismo, por exemplo. Então, existe o quê? Renúncia todos os dias. Recentemente, eu recebi o convite para ser ministro da Eucaristia. Eu rezei durante quase 14 anos para poder receber esse convite. Aí você imagina, uma pessoa solteira, tem um namoro, tem que ser o quê? Um namoro santo. Sim. Tem que ser um namoro santo. Namoro cristão. Namoro certo. Porque o namoro santo é meio difícil. Mas o namoro cristão, que é que você coloca a cruz entre você e a namorada. Isso. O casamento cristão é isso, é o esposo, a cruz e a esposa. Aí você começa a entender a palavra amor, igual o Dom Adair falou. Ah, por quê? Porque, cara, eu falei pra ela, e aí eu também comentei, e ela falou pra mim, eu não sou digno de tirar você da fila da comunhão, e você também não. Então, Bonito. Então, a partir do momento que você está, ou é quente, ou você é frio. O morno, Deus vomita. É quando você começa a entender o real valor da palavra amor em Deus. Mas quando você traz esse ponto, aí, pra gente conversar sobre esse assunto, da diferença entre ser católico e ser outras religiões, qual que, por exemplo, é a diferença fixa, a diferença cracha mesmo entre ser, por exemplo, protestante, evangélico ou católico? Você está perguntando para mim ou para ele? De forma geral. Aí, como o senhor trouxe, né, Jair, pode começar e depois, se eu quiser complementar também. Uai, assim, essa questão de ser católico e ser protestante. Eu aprendi na minha infância que a gente deve respeitar os mais velhos, né? Então, quando eu me converti, foi dentro da Igreja Católica já. Então, assim, quando você converte, você quer você começa, como se diz, se amar muito. Eu comecei a ler. Vou mentir pra você que eu frequentei outras religiões, só que eu fui entender que a minha salvação era dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque ela tem, foi igual o Dom Adair falou, nós precisamos renunciar muita coisa dentro da Igreja Católica, e para você ser católico hoje é difícil, né? Você não, Eucaristia, você viver os princípios católicos, você ser um bom cristão católico dentro da igreja, buscar uma pastoral, você devolver seu dízimo. Então, é preciso também renunciar. Eu não é porque se perguntar para mim se é contra as outras, o protestantismo, sou. E hoje eu não consigo ver a minha salvação fora da Igreja Católica. Então é isso. Nós católicos nós respeitamos todas as religiões, então as não cristãs também. Mas nós entendemos que já no século IV houve um dogma muito interessante, extra ecclesia nulla salus. Então, esse dogma, né, de que a salvação está na Igreja Católica, ele é muito importante. E mesmo as pessoas de outras denominações, a salvação delas está ligada a esse galho, a esse tronco velho que é a Igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tem tantas controvérsias, mas a gente lendo a patrística da Igreja, aquilo que se produziu nos 6 primeiros séculos da Igreja, nós vamos ver que é isso. A Igreja Católica ela não oferece nenhuma forma de prazer para nós. A Igreja não atinge os nossos sentidos com prazer. Ela procura atingir a nossa alma com a satisfação. Quando você dá uma esmola a um pobre,
Quando uma pessoa está com a sua casa caindo e você vai lá e ajuda a arrumar a casa de uma pessoa pobre, você não sente prazer, você sente satisfação. Porque isso é uma ação da sua dimensão sobrenatural. É uma dimensão da sua alma, do seu espírito, né? Da sua inteligência, que é um componente da alma. Então, a igreja é isso. Você atende um canceroso terminal. A igreja não vai falar, não, vamos orar com você que você vai ser curado. Não, você ora, se for da vontade de Deus, tudo bem, mas você trabalha a pessoa para que ela entenda o significado daquela doença. A partir do quê? Da cruz. Tem que sempre a partir da cruz, porque não se chega à ressurreição se não passar pela paixão. Por isso que ser católico não é fácil. E os grandes empresários católicos, nós temos na América Latina uma associação de empresários católicos latino-americanos e temos aqui também no Brasil. Eles procuram administrar os seus bens, os seus negócios, a partir dessa moral cristã católica, né? A partir dessa concepção da cruz. Um empresário profundamente católico, ele tem posturas impressionantes. Ele não é alguém que escraviza, ele não é alguém que é obcecado pelo dinheiro, ele é obcecado pela verdade. E se você conduz bem uma empresa dentro da verdade, dentro dos princípios católicos, essa empresa vai sobreviver. Porque não é pecado você ser rico, é pecado você atrelar o seu coração à riqueza. Eu tenho vários amigos muito ricos, mas é muito rico, não é pouco não. E são pessoas muito simples. E pessoas que têm que devolve o dízimo da empresa. Eu tenho um empresário muito rico que morava numa paróquia minha, quando ele mudou para Goiânia para fazer a distribuição da sua empresa em todo o Brasil, América Latina, a partir de Goiânia. Então ele transferiu o dízimo para uma paróquia lá, e a secretária, quando ele foi devolver o dízimo, fez a ficha, ficou assustado, não quis receber. Chamou o padre, e o padre ficou assim, pensando que aquilo fosse uma lavagem de dinheiro, uma coisa assim. Então ele falou, não, liga para o meu ex-pároco. Eles ligaram para mim e falaram, não, é assim mesmo. Então o dízimo dele é um dízimo sobejo, mas ele ninguém pode divulgar esse dízimo dele, ele não aceita. Ele me ajuda aqui, ajuda muitas situações aqui na diocese e ajuda outras dioceses. É uma pessoa que tem aí seus 4.000 funcionários, tem uma rede de negócios muito bem sucedida. E você olha para o cara é simples, é ministro da comunhão, leva a comunhão para doente, engajou os filhos todos já dentro do processo da sequência da administração da empresa, sucessão patrimonial. É um cristão. Eu encontrei com ele num terço da madrugada lá em Fortaleza, no Instituto Reset, e ele me dizia, olha, o que eu tenho não é meu, Deus que me deu, que eu não vou levar nada. Então, eu tenho que administrar bem, porque tem todas as famílias que dependem da minina empresa. Isso é bonito, isso é um empresário cristão. Ele não sente prazer com o que ele tem, ele sente uma satisfação. Esses bens, Deus me concedeu acumulá-los para o bem da igreja, para o bem das famílias. Isso é o sentido. Entendi. Eu insisto um pouco mais nesse ponto, assim, da diferença. Porque todos nós, seja católico, seja evangélico, não são cristãos. Assim, sim, porque a diferença em si, assim, a diferença, Deus não é apenas um. Sim, Deus é não um. É apenas a igreja, houve a chamada Reforma Protestante no século XVI, em que Lutero, que é um sacerdote, ele rompe com a igreja e funda. Aí tem muitas coisas políticas, é mais político do que teológico o negócio. Só que a Igreja Católica ela tem uma cabeça, que é o Papa, os bispos, ela tem uma hierarquia. A Igreja Católica não é uma democracia. Agora mesmo na troca dos padres, aí teve uma paróquia que veio um pessoal com abaixo-assinado, para não tirar o padre. Eu falei, olha, vocês estão errados, porque vocês não são o bispo sou eu. A Igreja Católica não é democracia. A igreja é gerida por discernimento, que é diferente. Não é o povo que vota o padre que eles querem. A igreja discerne. Nem o bispo, vocês aqui não me escolheram. A igreja discerniu, não, você vai para Formosa, então eu estou aqui. Pode dar certo? Pode não dar? Pode não dar. Mas a igreja discerne assim, né? Então a igreja não é uma democracia. Então, ela tem
a igreja tem um direito canônico, que é o direito dos fiéis, que rege a vida de vocês, leigos, que rege a vida dos sacerdotes, dos bispos, do papa, tudo, né? Então a igreja é muito organizada. Ela tem um feitio assim, muito interessante na sua estrutura. E a diferença grande entre nós e as outras denominações religiosas é porque eles não têm os sacramentos. Nós temos os sacramentos. Então a igreja entende que os sacramentos são os remédios necessários medicinalmente, do ponto de vista espiritual, capazes de nos curar e de nos preparar para a eternidade. Você vê, você nasce, é o batismo, o sacramento de iniciação. A crisma é a fortaleza do batismo. A Eucaristia é o nosso alimento católico do dia a dia, sobretudo no domingo, né? Você vai casar, tem o sacramento do matrimônio, que são sinais sensíveis da graça de Deus em nós. São ações de Cristo. Você já é casado na igreja? Não, ainda Quem aqui é casado na igreja? Não, ainda não. Você vai casar, tá preparando. Então, o sacramento do matrimônio não será seu e nem da sua esposa, mas é Cristo que dá a vocês o sacramento. Naquele momento da união no altar, é um momento pascal, é um momento de ressurreição, que acontece de que um dos dois morrer, esse sacramento não existe mais para vocês, ele volta a Cristo, né? Você está numa situação de morte, de sofrimento, está lá a igreja com a unção dos enfermos. Você morreu, está lá a igreja para encomendar a sua alma a Deus. E nós cremos em coisas que os protestantes não crêem, por exemplo, o sufrágio, rezar pelo sufrágio das almas, né? São coisas da tradição da Igreja Católica, né? A Igreja Católica ela é muito complexa, ninguém dá conta de passar por esse mundo e entender a igreja, não, nem o Papa. Tem até um questionamento que muita gente preocupa, a questão da adoração a imagens, né? Que os protestantes veem muito isso, que a gente adora imagem. O senhor pode explicar isso pra gente? Não, a igreja não adora imagem. Agora, as imagens que a Sagrada Escritura proíbe são aquelas imagens diabólicas, satânicas, que tinha no Antigo Testamento. O próprio Antigo Testamento orienta ornar o templo com a imagem dos anjos. Moisés recebe de Deus a mensagem para fazer uma imagem de uma cruz com uma serpente na haste, para que o povo olhe e seja curado das picadas da serpente. Tudo ali tem um sentido teológico, é uma pré-cognição de Cristo, né? A serpente que destruiu Adão e Eva, que estava destruindo o povo no deserto, ela é um veneno. E o Cristo na cruz é uma cura, é um remédio para a humanidade. A fé cristã, ela é esplendorosamente linda. É pena que a nossa vida é curta e a gente não dá conta de contemplar toda essa riqueza, toda essa largueza. A igreja tem mais de 2000 anos. O seu escopo litúrgico, nós somos 23 ritos diferentes da igreja. Você vai na Índia, você tem um rito malabárico lá que foi criado por um apóstolo no tempo de Cristo, que está lá até hoje. Tem a consagração, é uma missa diferente da nossa, mas é católica, é unido com o Papa, né? Tem os coptas no Egito, tem o rito copta, tem... Então a igreja, a gente pensa que a igreja é só a nossa aqui, ela se expressa em outros lugares com feições diferentes, mas é a mesma igreja, é a mesma nau, é o mesmo timoneiro que é Cristo. Guilherme, compartilha com a gente também como é que foi a sua conversão, digamos assim. Você comentou também que não foi cristão a vida toda, né? Não, sempre fui batizado. Desde pequeno? Desde pequeno. Meus pais são muito da igreja, né? Tava até conversando com a Diaí, mas o caminho mais próximo, eu sempre fui pra missa domingo, mas é uma coisa ser católico de IBGE, que a gente até brinca sobre isso. Católico de IBGE? É aquele católico, contabilidade, né? Só pra contar. Entendeu? Então eu fiz um movimento muito interessante esse ano, foi o FID, que eu conheci até hoje aí mais próximo lá, que me fez fazer muitas dúvidas, sanar muitas dúvidas assim, sobre a igreja católica, né? Muito interessante. Temos até a comunidade que é a ESA, que nós participamos, que é super interessante. Mas um fato que eu gostaria de saber, muitas pessoas, a gente conversa muito em rodas de amigos e tudo, preparação para o casamento. Eu até questionou se nós somos casados ou não. O que o senhor acha que deveremos fazer, solteiro, noivos, durante o casamento, para ter um casamento... É interessante, vocês talvez não saibam, mas o casamento na igreja, como é feito hoje, ele é recente. O senhor mudou a questão dos noivos, do curso de noivos? Não. Também, né? Eu falo o casamento em geral, como a gente vê na igreja, ele tem pouco mais de 400 anos.
O casamento anterior, ele era feito pelos pais. A cristandade, o Ocidente, o povo católico, os pais casavam os filhos. Depois eu notava aquilo na igreja. Com o Concílio de Trento, foi um concílio muito importante, que é um concílio contra a Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante ela nasce também num tempo que a igreja também passava por grandes complexidades e muitas desconexão, coisas muito esquisitas também tinha naquele tempo no mundo dos católicos. A igreja católica ela é sempre santa. É Concílio de Trento? De Trento. É. A igreja ela é o mistério de Cristo ressuscitado. Nós somos os filhos da igreja. Mas nós é que tentamos fazer as ações de Cristo nesse mundo. Então, eu posso errar, ele pode errar, qualquer um de nós pode errar. Então, você não pode confundir a igreja com o Papa, com o Bispo, que é complicado. Então, os casamentos, eles eram geralmente feitos no seio da família. É interessante que esse costume, se você tem um lugar distante, por exemplo, no interior da Amazônia, onde um casal de jovens quer se casar, mas nos próximos 6 meses não vai o padre ali. Esses jovens podem casar na frente dos pais e se faz uma ata e entrega à igreja depois. Interessante. Porque o casamento não é a igreja que faz, a igreja assiste. E se a igreja tem dificuldade de estar ali, então o direito canônico prevê isso, né? Você pode acontecer isso, né? As famílias casarem os filhos. No passado era assim, né? Só que o Concílio de Trento ele organizou a igreja e organizou os sacramentos. Ficou muito bem organizado. Então é um concílio valoroso, é um concílio doutrinal que colocou as coisas no lugar. Então hoje tudo que nós seguimos depende da doutrina de Trento, do Concílio de Trento que foi realizado pelo Papa São Pio V, lá no século XVI. O Concílio Vaticano II ele foi uma leitura pastoral, não doutrinal, porque o Concílio Vaticano II não foi doutrinal. Doutrinal foi o Concílio de Trento. Entende? Então, a igreja ela passa por esse tempo e a gente entende que esses discernimentos, eles são obras do Espírito Santo. O Papa sozinho não manda na igreja. O Papa, para mexer num dogma, tem que ser em união com todos os bispos. E não se mexe num dogma, que foi um concílio que determinou. Cristo é homem e Deus. 381 em Niceia Constantinopolitano, esse concílio. Isso não se mexe. Cristo é homem, mas é também Deus. Pronto. É um dogma cristológico, né? Porque havia muitas confusões. Mas Cristo, o corpo dele era só uma expressão, mas ele é só espírito. Não. Nosso Senhor é Deus, a divindade que habitou, que encarnou na realidade humana, né? Então, isso é um dogma. Né? Você ia falando? Eu ia perguntar assim hoje, porque tem como se diz, uma legião de pessoas que, tipo, tá no modismo de separação, né? Anuidade de casamento, tudo. E assim, o que a igreja hoje, ela vê no contexto essa questão do casal de segunda união, sabe? O que a igreja pode fazer para, tipo, acolher essas pessoas e ter o discernimento para elas? Eu vou voltar lá no rabicho de trás que eu não respondi. Questão da preparação para o casamento. Tipo, querendo umas dicas para casar, né? Não, mas eu acho, e vocês, o casamento é uma coisa muito boa. Eu acho que é um investimento maravilhoso que um homem ou uma mulher faz de unir-se em casamento com responsabilidade para criar os filhos. Tem que casar para criar filhos e ter a família. E família é lugar de cruz, é lugar de sofrimento. Agora mesmo um menino que foi meu coroinha, teve o primeiro filho sadio, mas o menino não dorme. E ele me pedindo oração porque ele e a esposa estão cansados. Eu falei, mas é a cruz do casamento. É assim. Faz parte. Daqui a uns tempos vocês vão ter saudade das noites que vocês passaram a claro com esse menino brincando à noite que não consegue dormir, né? Então o matrimônio, ele é cruz. Quem disse isso? João Paulo II falou muito bem. O matrimônio é uma cruz. Você precisa trabalhar bem a preparação para o matrimônio. Se você vai pelo viés meramente sexual, porque minha noiva é linda e eu sou homem, a gente vai vivenciar esse consórcio carnal, esse conúbio carnal sexual, bom, isso é importante, mas não é tudo no matrimônio. Eu tenho um casal amigo
que com 18º ano de casados, com 3 filhos, eles tiveram um acidente de carro. Somente a esposa foi golpeada no acidente e perdeu, ficou paraplégica, né? Então, daqui para baixo, praticamente morreu, inclusive a sexualidade. E eles são muito ativos, já estão idosos na igreja, como encontriça, coisa toda. E depois de uma palestra minha num congresso de casais, que eles estavam ali na frente, eles também são palestristas, eu quis saber como que era a vida desse casal. E ela me dizia, a nossa vida é uma bênção. Eu tive esse problema, deixei meu marido livre, se ele quisesse encontrar outra mulher e tal. E ele disse, não, lá no altar eu fiz uma promessa. Fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Os orientais dá acrescenta, na pobreza e na riqueza. Nós não temos no nosso ritmo, mas lá nos orientais tem. Então o cara, já há muitos anos, vivendo a castidade ao lado da esposa que não tem condição de servi-lo sexualmente. Isso é amor. O amor dói. Quando você casa, tem aqueles buquês de flores bonitos, aquelas flores com 2, 3 dias, aquelas pétalas caem. As pétalas são os sentimentos. Os sentimentos passam. O que dura é o graveto com os espinhos. Por isso que o casamento é isso. O que segura o casamento? O graveto de espinho, é a dor. É você viver para aquela pessoa que Deus colocou no seu caminho. É você, com ela, viver para os filhos. Isso é o casamento. Casamento é cruz. A família é uma coisa extremamente maravilhosa, mas ela é carregada também de desafios, de sofrimento, de doenças, quebradeira econômica, tudo isso. A gente chama de um consórcio. O matrimônio é um consórcio. Daí a importância da participação, da preparação. Aqui na Diocese nós temos 11 encontros de preparação para o casamento, que são partilhas que um casal já experiente partilha com o casal que vai abraçar o sacramento do matrimônio. Muitos jovens têm vindo até mim testemunhando que descobriu muitos elementos importantes para o casamento nessa formação. Durante o itinerário, né? É o itinerário. Você já fez? Não. Você vai fazer. Então é muito importante isso. A igreja precisa dar o mínimo de preparação para que os jovens se casem, os casais se casem com a consciência de que aquele sim, chamado consentimento no direito canônico, não seja viciado. Os casais segundo união, a igreja tem trabalhado isso. É uma situação difícil de resolver. Primeiro, o padre deve escutar o casal, a história. Eu não dei certo no meu casamento. Escuta esse casamento, a história, para ver se tem algum elemento ali que diz, olha, lá na hora do consentimento teve um vício. Suponhamos, o cara é estéril. Ele teve uma enfermidade, ficou estéril, ele tem consciência disso. Ele namora 4 anos e 8 meses com uma jovem muito bacana e o desejo dela é ter 6 filhos. Ele sabe que não pode ter filho, mas ele esconde dela. Isso se chama dolo. Então casaram, depois de um tempo ela descobre que não tem jeito de ter filho e através de uma cunhada ela fica sabendo que ele sabia, só que ele mentiu para ela. Esse casamento é nulo. Ele fez um dolo nela, ele mentiu. O consentimento dele foi viciado, porque no consentimento vocês estão dispostos a ter os filhos que Deus vos confiar. É claro, se é um casal idoso que vai casar, você não faz essa pergunta. Ela é de acordo com a condição do casal. Então ali foi um dolo. Ou da mesma forma o cara que é batizado numa igreja brasileira, que nós não reconhecemos o batismo, nós reconhecemos o batismo da Igreja Assembleia de Deus. Dessas outras igrejas a gente reconhece o batismo deles. Mas da Igreja Católica Brasileira não, porque é uma série de complicações. Não vou falar aqui, porque senão a gente leva a processo, a confusão toda. Então, o padre não viu, não percebeu. Quando foi notificar o casamento, viu que aquele batismo é falso, ele não é batizado. Se não for os dois batizados, não é sacramento. Então, quem te vai longe nisso, questão de casamento de católico com evangélico, católico com não batizado, católico com muçulmano, católico com judeu, essa coisa toda. Tudo é possível na igreja. A igreja não quer atrapalhar o amor. Não é a igreja que escolhe, você tem que casar com ela. Não. A igreja não faz isso. Essa escolha é livre.
No passado tinha minha avó, meu avô casaram assim por escolha, as famílias escolhiam, né? E dava certo. Agora hoje não tem condição. Então eu digo para vocês, resumindo, que eu sou muito prolixo, resumindo, não é o casamento que está em crise, não é o sacramento do matrimônio que está em crise, é a pessoa humana dos nossos tempos que está em crise. Vocês nunca viram tanta depressão, problemas psíquicos, problemas mais adversos possíveis. Nós estamos vivendo uma crise que um médico, padre João Moama, disse há 55 anos atrás, que iria vir a neurose nuógena. Neurose é uma doença. Nous vem do espírito, no grego, uma doença do espírito. As pessoas espiritualmente estão doentes. Eu estava até questionando com a Jay sobre isso, que a gente ia perguntar para o senhor, que a saúde mental das pessoas está muito abalada hoje, né? Muito. Muito. Porque é a guerra cultural. A guerra cultural faz isso. Por quê? Você tirou Deus do centro da cultura. Você tira os crucifixos, tira tudo. Religião, não tem religião mais na escola. Deus não é importante. O importante é o Superman. Quem criou isso? Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, ateu, que diz: eu matei Deus. Deus não existe. Existe o Superman, o super-homem. Então, essa é uma besteira, porque nós não somos super-homem nenhum. Basta você ter uma desinteria dura, que você vai ver que você não é nada. Meu pai dizia isso. Tira as fezes de um homem e você vê o que é o homem. Se você der uma lavagem intestinal numa pessoa, ele fica fraco. Então, nós não somos tanta coisa. A gente precisa do outro. Aí Sartre, que é outro ateu, vai dizer: não, o outro é o meu inferno. Quer dizer, cria uma situação tão que você é você não precisa. Nós precisamos dos outros. É besteira. Homem algum é uma ilha, dizia Thomas Merton. Nós não podemos dizer: eu sou eu e me basto a mim mesmo. Não. Nenhuma pessoa prospera desse jeito. Eu preciso do outro. O casado precisa da esposa e dos filhos, né? Na igreja nós precisamos uns dos outros. A gente não pode viver como uma ilha isolada sem conexão com ninguém. E hoje, assim, Dom Adair, essa questão dentro das vocações, essa, como se diz, a ausência de Deus, essa aridez espiritual, a ausência de Deus também é presente dentro do clero, dentro dos padres, dos diáconos, dos bispos? Ou assim, está voltado mais só para... Não, a crise é geral, meu filho. Todo mundo está em crise. Todo mundo. A crise é no clero, a crise é no grupo dos médicos. Tem muitos médicos suicidando. Muitos médicos que caem nas drogas, na bebida. Muito no mundo do judiciário. A crise humana, a neurose ontológica, do ontos, do espírito, ela é geral. Todas as áreas da sociedade hoje ocidental vivem essa crise. Então nós precisamos nos preparar para ser homens e mulheres fortes. Por que não tem vocações? Porque as famílias não são numerosas. Você tem que lutar pela família numerosa. Mas não dou conta de criar, dá. Se você e sua esposa fizer todo um processo, nós temos muitas famílias numerosas na diocese, e são famílias pobres e alegres e vivem bem. Então, essa bobagem de pensar que o que realiza a pessoa, o que realiza um pai, ele entupiu os filhos de presente. No passado, as crianças não recebiam presente, elas faziam seus brinquedos. Então, hoje recebe tudo. Eu tenho muitos exemplos disso. É uma coisa triste, né? Então, a crise é do nous, a crise é do espírito. Nós somos uma sociedade em crise. Mas está havendo reação. A Igreja Católica no mundo todo está crescendo as famílias numerosas, famílias conservadoras, que estão voltando a um estilo até de homeschooling. O pessoal de esquerda odeia o homeschooling. Os Estados Unidos hoje tem milhões de famílias que as famílias mesmo dão aula para os seus filhos, porque a escola está envolvida na cultura woke, e aqui no Brasil também. Então, outro dia eu estava vendo vídeo que as pessoas fizeram de lacrações nas salas de aula com adolescente. Um trans que pregava toda a sua doutrina. Ninguém é contra quem quer assumir o homossexualismo. Na minha família eu tenho. Ninguém é contra isso.
O que você não pode admitir como pai é que essa ideologia do LGBT, que ela se torne uma bandeira dentro das escolas. Mas você acha que isso é uma construção orquestrada? De Mas destruir a família, destruir os valores cristãos? Mas lógico, meu filho, Gramsci disse, olha, você tem que desconstruir a família judaico-cristã. Porque uma família judaica, o pai na ponta, a mãe aqui, os filhos, aquela interação de família, a obediência. Você vê essas meninas de Israel no exército, toda mulher em Israel serve ao exército. Eu já tive a oportunidade de ver em loco como que é isso. Então, são umas meninas muito bonitas, muito organizadas, porque atrás tem uma mãe e um pai que formata seus filhos, formata o caráter dos seus filhos para amar a família, para amar a Deus e para amar a pátria e para respeitar a liberdade. Israel hoje, no Oriente, é a única democracia. E lá você tem um muçulmano no parlamento judaico, não fica pensando que é só judeu que manda ali. Ali você tem o muçulmano, você tem árabe, você tem tudo ali. É uma democracia, né? Muito consolidada. Então você tem que formar, a primeira escola é a família. A primeira escola é a família. Na Idade Média você não tinha escolas. As escolas vão acontecer depois, mais tarde. O protestantismo também ajuda a gerar essa questão de escola. A igreja foi a fundadora das primeiras universidades. Mas antes o conhecimento era tido na família ou no homeschooling, que você pagava um mestre para ensinar habilidade para os seus filhos. E às vezes mandava os meninos ir morar com o mestre. Não tinha esse negócio de pedofilia como tem hoje, né? Então é uma situação complexa, nós estamos vivendo uma crise humana. É no contexto geral, né? Aí vocês me perguntam, mas tem solução? Tem. A solução é a partir da educação, é a partir de você. É o trabalho de formiguinha. Você começa as escolas hoje mais voltadas para essa realidade da ciência, porque as escolas hoje virou lugar de militância. É militância. Isso mesmo. Então aí não dá. Eu fui convidado no ano passado para um evento numa universidade, depois cancelaram por causa de militância, né? Para mim não me faz falta. Também é um ambiente que já não dá nem para você estar entrando nele. Só que hoje você tem uma ação de jovens que abriram a mente para a verdade dentro dessas universidades, que está desbancando esses professores lacradores que não dão aula, que fica só ensinando besteira, comunismo para os meninos na universidade. É complexo, não adianta. É uma luta, né, Jeff? E não só essa desconstrução, mas também isso aqui atrapalha muito. Tem um livro chamado Geração Ansiosa, que eu tava vendo que uma das grandes coisas que fez com que essa sociedade atual que a gente está inserido está sofrendo tanto é justamente pela necessidade de estar toda hora ali tendo algum estímulo dopaminérgico, que precisa de alguma coisa rápida para suprir alguma necessidade de uma felicidade, entre aspas, né? Algo rápido ali que te satisfaça. Então, as redes sociais, pornografia, alguma coisa assim que te preenche, só que na verdade não te preenche. Gera um vazio maior ainda. Hoje mesmo, pra você ver, eu sou um cara, sou leitor, sabe? E cara, você entra principalmente nos sites que venda de livro, principalmente livros católicos, a gente consegue um número de livro católico, tipo assim, uma promoção pra você comprar. Por quê? Porque não existe venda mais de livros. As pessoas hoje não querem ler e não querem buscar informação, já querem informação pronta. Agora nós vemos a tal da inteligência artificial, né? Eu uso inteligência artificial, mas no bom sentido. No bom sentido. Tudo tem seu lado bom, seu lado ruim. O lado bom e o lado ruim. Aí, assim, o que as pessoas hoje... Elas não querem buscar informação. Não querem buscar informação. Hoje, a pessoa quer, tipo assim, pegar como se diz, a informação pronta e pronto, acabou. Hoje eu digo para vocês que é um prazer saudável você ler o livro. De papel de preferência. Sim, de papel, riscando, lendo. Porque aí é somente... Tem um livro agora que saiu na França, de um cientista do comportamento chamado Michel Desmuguet, né? Ele já foi traduzido aqui no Brasil, A Fábrica de Imbecis. Como que as crianças estão sendo lacradas com esse troço de celular e internet e se tornando imbecis. Nós estamos caminhando para uma época que não teremos intelectuais como tinha no passado, né? E era a geração que era para ser mais inteligente. Porque, às vezes, dentro da família, ele começava a ler, se tornava um intelectual sem ir de faculdade. Um autodidata, né? Isso está desaparecendo.
Quando que uma pessoa deve ter celular? Uns 5 anos, 7 anos, 8 anos? Eu, na minha opinião, é quando ela trabalhar e tiver condição de comprar o celular. Antes disso, não deve dar. Não deve deixar os filhos, os joguinhos, a macumbaria, a feitiçaria que está aí dentro, o terreiro de macumba, essas coisas todas que tem virtual hoje, que está levando os jovens a toda uma situação muito degradante. Isso é perigosíssimo, isso aqui é uma bomba. Você tem toda a razão. Com certeza. E quando se eu falo assim, essa questão do celular mesmo, tem uma tia que ela chegou ao ponto de falar assim, a Djai, mas o menino tá chorando, só que é o único jeito de parar o menino chorar é o Chupeta celular. eletrônica. É o celular. Então, assim, chegamos no nível que isso aqui é solução para problema, né? A criança, se ela não pegar o celular e não ficar, ela começa a chorar. E, assim, desculpa, mas uns pais banana, né? Que na época, quando eu fui criado, tipo assim, não existia isso, né? A gente... A briga nossa era pra ir pra rua, pra jogar bola, brincar de bola na rua, jogar peão, essas coisas. Hoje, né? Eu vi até um post que diz, a luta hoje é dos pais pegar os filhos, tirar dentro do quarto E colocar na rua. E colocar na rua pra quebrar o dedo jogando bola, fazer os menino brinquedos. tem que rolar no chão, tem que machucar. Para eles, senão ele se torna um ser humano dependente dos outros. Os Estados Unidos, eu ouvi uma pessoa que entendia isso, dizia que muitos jovens não dão conta de ser militares. Não tem coragem de mexer com um canhão. Não tem coragem de mexer com armas, né? Então, é uma fraqueza do ser humano. Pais fracos, filhos debilóides, é claro, né? Então, a gente precisa retomar isso. Isso está sendo retomado. Aí, se você pega um Brasil Paralelo, você pega sites de família mais conservador, vai ver isso. Eu recomendo os pais, que filme eu posso dar para o meu filho? Vai lá no Brasil Paralelo, vai lá na Lume TV, da Igreja Católica, que é um pessoal conservador, que tem a seleção de filmes para criança. Hollywood é um desastre. Aquilo ali é cultura woke pura. Está morrendo, vocês sabem disso. Hollywood está morrendo. Como a Globo também está morrendo. Porque a vida toda aniquilando a cabeça das pessoas para fazer o jogo do sistema não funciona. Hoje, a TV não tem mais inserção como tinha antigamente. Hoje é a rede social. Eu tenho meus núcleos de informação aqui. Eu escolho aonde eu vou buscar a informação. Antigamente você tinha que ouvir o William Bonner lá dando as notícias, botando as coisas na sua cabeça o tempo todo. Hoje não. Hoje você escolhe sites bons de notícia, confiáveis, que não estão lacrando ninguém, né? Por isso que o pessoal marxista do lado aí do comunismo, eles querem a todo custo o quê? Cancelar as redes sociais e dominar as redes sociais. Porque eles sabem que é aí que cresce a consciência das pessoas. Hoje você tem... por que essa vertente marxista da teologia na Igreja Católica ela está em decadência? Por causa das redes sociais. A informação... Muitos youtubers, inclusive jovens, que sabem mais teologia do que eu já sou velho, que estão aí a turma quer lacrar eles. Como que faz para poder atirar neles? Não tem jeito. Aqui nas redes sociais não tem jeito. Mas como é que a gente faz? Não, já tem um marco regulatório da internet. Se você me xinga aqui, eu tenho condição de mover um processo. Aqui mesmo em Formosa tem uns 3, 4 processos que eu já movi contra pessoas aí que falaram besteira sobre mim. A minha advogada entra lá e faz. Mas a informação hoje, você seleciona sites, lugares de conteúdo para você se informar. Você tem que largar a bofaiada de bofeira que tem, de coisas que não funcionam na internet, né? Você tem que fazer uma curadoria. A palavra certa é essa, a curadoria. Vocês estão no mundo do empreendimento aí, sabe disso. Mas aí, você trabalha quantas horas por dia em média? Você imagina? Ó, pra você ver, ontem eu tava até comentando com o Guilherme, né? Eu fui em Uberaba ontem e voltei, né? E eu 10 horas da noite, o pneu do carro furou, o carro carregado, eu pé de cristalina, sem sinal. O macaco, eu fui trocar o macaco do carro, né? Aí tava levantando o macaco espanou. E eu fiquei parado. O que eu fui fazer? Eu peguei o terço e fui rezar. E bater mão pra ver se alguém para emprestar. Hoje, foi igual o Dom Adair falou. Hoje as pessoas elas estão desesperando
E tudo é o inimigo. Não, isso é tribulação, tudo vai acontecer. Isso vai acontecer no dia a dia. Isso aí, coisas do dia a dia. O que você vai? Você tem que ter confiança. E assim, eu no agronegócio, eu trabalho, tipo, é o 7 por 0, né? 7 por 0, né? 6 Então, por 1, 5 por não, 2. o agronegócio, você sabe muito bem que ele tem que rodar 24 horas. É 24 né? horas. Então, assim, hoje eu fiz por causa do convite do Guilherme, né, para estar aqui, que pra mim é uma satisfação imensa. Mas amanhã cedo já tá no Batem de novo. E você, Guilherme? Quantas horas você acha que você trabalha por dia? Cara, horário nunca parei pra gravar assim, né? Memorizar horário. Mas, como a gente é empresário, contador, essas coisas, então você não para um minuto. É O muito. telefone não para de tocar, o pessoal não para de pedir informação. Então, hoje em dia. Você trabalha com o quê? Eu tenho 3 empresas hoje. Tenho empresa de consultoria financeira, uma loja de colchão e uma loja de roupa em sociedade com minha esposa e com meu irmão. Sou empreendedor. Sou empreendedor. Gosta? Bastante. Mas Não é fácil. a pergunta que eu fiz é justamente por conta disso. Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande em conciliar o trabalho com as outras coisas, inclusive com a espiritualidade também. Aí, o que eu queria que a gente conversasse um pouco é justamente sobre isso. Sobre como é que faz para conciliar essa rotina de muito trabalho, igual 10 horas, Mas o cara 10 já para falou, mais. isso falou no começo, né? Que primeiro o centro Deus, o resto. Então, mas Eu vou dizer para você, filho, que até para nós religiosos, sacerdotes, os bispos hoje, se você não tiver um cuidado, o Papa Francisco chama atenção disso o tempo todo. É a questão do ativismo. De repente, a sua espiritualidade ela vai ficando muito medíocre. Você não tem tempo de ler um livro, você não tem tempo de ficar meia hora em silêncio. Porque há uma ditadura do barulho no mundo de hoje. Tem um livro que eu li no meu programa com o povo, do cardeal Sará, que é um africano, já está velho, muito sábio. Ele escreveu sobre o silêncio, né? A importância do silêncio versus a ditadura do barulho. Então, nós temos grandes empresários que sabem conciliar isso. Você tem que ter, no ano, 1 ou 2 vezes que você possa fazer um eremitério, por exemplo. Você nem sabe o que é isso, não sei. sabe? Não, que é o eremitério. Eremitérios são lugares de solidão. Aqui no sítio Bom Jesus já tem lá no meio do mato, uma casinha pobre. Se você quiser cozinhar lá, você cozinha. E você vai à missa todo dia e vive o silêncio. Você leva um livro para... Deixa isso aqui em casa, deixa fora. Deixa o seu gerente tomando conta. Fala, 3 dias ninguém me acha, só se for pela morte. Deixa um telefone de grandes emergências lá com alguém para tocar, para se precisar. E você fazer um retiro espiritual. Porque o cultivo da alma está no silêncio. O silêncio é fundamental, a leitura espiritual, adoração, louvor, né? Você tem que conciliar isso. O domingo, por exemplo, para um católico é indispensável a Santa Missa. Se ele está num trabalho que não tem como no domingo, ele tem que achar um outro dia na semana para fazer esse preceito de ir à missa, comungar, ouvir a palavra de Deus, né? Espiritualidade é isso. E aqui eu te indico conhecer Opus Dei. Opus Dei é um grande serviço criado por São José Maria Escrivá na década de 50, 60. Opus significa trabalho, em latim Dei, Deus, trabalho com Deus. Você se santificar trabalhando. O empresário se santifica fazendo a gestão da sua empresa. O funcionário público se santifica trabalhando. O gari, o coletor ecológico da cidade se santifica limpando a cidade de madrugada, no trabalho. Você criar uma mística, uma espiritualidade do seu trabalho que te ajuda a santificar. Deus te deu essa graça, você é um empresário, você é um empreendedor. Você já tem quantos funcionários? Depende de você. Hoje estou com 6. 6. Então, você já tem 6 famílias que já dependem do seu trabalho, né? O que você não pode é deixar que a empresa te sugue. Você não é... A empresa não... Ela está para você, não você para ela. Você tem que ter esse autodomínio. Isso aí requer disciplina, requer visão das coisas e estabelecer aquilo que é prioridade. A espiritualidade é prioritária. E hoje, assim, você tem alguma religião ou você segue algum outro segmento? Ou... Então, a minha família, ela é católica. Meu pai, minha mãe. Só que eu fui muito tempo também durante a minha infância para a igreja católica, mas acabei me conhecendo também na igreja evangélica. Então, hoje eu me considero evangélico, só que, como eu comentei no início, né? Respeito máximo por todas as denominações e considero mais cristão
do que, por exemplo, evangélico ou católico. Hoje eu me considero um cristão. Sigo os valores do cristianismo. Você foi sigo a batizado na Jesus. igreja católica? Não fui. Não fui. Batizado na igreja evangélica. Em qual igreja? Na igreja batista. O seu batismo é válido para a igreja católica. Sem nenhum problema. Perfeito, show de bola. Então, como a gente estava conversando aqui um pouco mais cedo sobre essa questão dos valores cristãos, sobre essa questão da espiritualidade, eu quero colocar mais um ponto sobre isso, que é justamente como é que a gente consegue conciliar os valores cristãos dentro do trabalho. Você até comentou um pouco mais cedo sobre os empresários que eu conheço que são católicos, que têm empresa grande e tudo mais, mas na prática, igual você também tem várias empresas e tem vários funcionários lá dentro, como é que a gente consegue fazer isso de uma forma prática, né? Que a gente falou mais de forma assim, teórica. O que tem que fazer? É o evangelho. Mais. Primeira coisa é o evangelho de Cristo. Você tem que conhecer o pensamento do Senhor. Você tem que conhecer o que Jesus disse. O que Jesus falou em tudo. O Cristo botou a palavra dele e é a mesma ontem e hoje, não tem mudança e tem a mesma relevância para todos os tempos, né? O princípio da caridade. Qual que é a virtude capilar? Top. É a caridade. Então, você não é obrigado a criar afetos com seus funcionários. Porque às vezes as pessoas dizem, eu sou um empresário católico. Não, você dá aos seus funcionários o que eles têm de direito. Você não pode subtrair dos funcionários aquilo que é deles, né? Tem a regra de trabalho, é a regra de trabalho. Tem hora extra, é hora extra. Então você tem que andar dentro da lei. Isso é próprio do empresário. Se você quer ajudar seus empresários, talvez no Natal, uma coisa, tudo bem. Mas eu não posso tratar meus funcionários como se fossem pessoas mendigas que eu preciso estar ajudando. Com certeza. Então você tem que ter uma racionalidade nesse sentido. Os negócios. Você não pode ser um empresário que explora o outro, que explora a pessoa, que mente nos negócios. Você tem que ser objetivo. Eu vou comprar esse edifício, que de 10 andares, com muitos apartamentos. A pessoa que está vendendo está na bacia das almas, está quebrado, aquela coisa toda. Você não pode usar disso para ganhar uma fortuna em cima disso. Paga aqui. A pessoa pediu, você vê, vale, você vai pagar. Eu vou ganhar muito com isso aqui. Agora mesmo a gente estava comprando um terreno na diocese e a pessoa pediu 400 mil. O padre me falou, olhei pelo Google, localidade, tudo, para fazer uma nova paróquia. Você pode fechar com ele, não precisa pedir menos não. Depois que fechou, um mês depois, uma pessoa ofereceu 1,5 milhão, que eu já sabia. Mas a pessoa quis vender desse preço. Ela quis vender. Eu falei, não precisa pedir menos, porque tá barato. Não sei porquê, um cara nem é católico. Mas é assim. Mas eu não posso explorar as pessoas. O que é? O empresário cristão, no mundo evangélico tem muitos grupos de empresários cristãos que você pode consultar, inclusive nos Estados Unidos. Você lê bem inglês? Não. Precisa aprender. Com certeza. Então você pode consultar isso, né? Para você pegando as experiências e futuramente ir em algum congresso de empresários cristãos que ajuda muito as experiências. E a sua empresa, o João Paulo II dizia, toda empresa pesa sobre ela uma hipoteca social. Minha empresa deu 500 mil de lucro. Você devolveu o dízimo? Você devolveu o dízimo. Além do dízimo, eu posso fazer algumas caridades. Você fala, olha, eu quero, esse ano a minha empresa vai bancar os objetos escolares de 5 crianças pobres. Você delega uma pessoa para fazer esse trabalho, reunião 4 vezes no ano com essas crianças para ver como é que está, ir no colégio, tudo. É uma caridade. Você dá uma cesta é muito fácil. Você vai lá e entrega a cesta. Mas esse trabalho, por exemplo, você ajudar uma criança pobre a estudar e você cobrar, eu te ajudo, você tem que dar o resultado. Acompanhar. E você ajudar a monitorar isso, você está formando uma pessoa
que vai desenvolver depois, produzir, vai empreender, vai trazer benefícios para a sociedade. Então a caridade, ela não é só você dar uma esmola, mas tem esse tipo de ajuda que é muito interessante. Eu, por exemplo, eu ajudo algumas pessoas que estão fazendo faculdade, são pessoas pobres que não têm condição, você entra, que eu ajudo, do meu salarinho ali eu tiro um pouquinho, vou ajudando. Um agora já está formando, me agradecendo, fez uma carta bonita agradecendo. E com certeza ele vai ajudar outros depois. Concorrente, né? É. Deixa eu perguntar, Dona Daí, quando o senhor fala dessa questão do empreendedorismo, a gente vê um movimento assim, bastante, principalmente dentro da Igreja Católica oculta, da maçonaria. O que o senhor falava para nós? Porque assim, eles são os empresários que eles se ajudam também, sabe? Então, assim, o que a Igreja Católica hoje vê e o que ela nos posiciona a respeito da maçonaria? Que está impregnado dentro da igreja. A posição contra a maçonaria da igreja não é minha, é da igreja. Inclusive, eu fiquei esperando o Papa Francisco manifestar sobre isso. Ele manifestou há poucos meses, reiterando as mesmas censuras que a igreja tem à maçonaria. Para nós, o católico não pode afiliar-se às lojas secretas, sob pena de ficar sem a comunhão. Ninguém é obrigado a seguir a Igreja Católica. A Igreja Católica é uma proposta. Mas o católico que quer ser católico, ele não pode afiliar-se à maçonaria. Mas por que não? Porque a maçonaria tem conceitos inconciliáveis com a teologia bíblica. Por exemplo, a maçonaria são várias ramificações. Tem a maçonaria regular, que é aquela que acredita no arquiteto do universo, que é um Deus criado lá pela Revolução Francesa. Gadu? Que chama? Não. Eu acho que isso é a grande loja do universo. E tem outra que é regular, que é um rito aí, não sei se é escocês ou inglês, que não importa com esse negócio de Deus. E tem um ramo, existe na Itália, me parece na Argentina, que é esotérica, meio satânica, essa coisa toda. É um grupinho muito pequeno, mas existe isso. Então, desde o começo, a igreja sempre teve reservas à maçonaria. A obra mais completa que nós temos é aquela, deixa eu ver se eu acho aqui, A Grande Conspiração Anticristã, porque as pessoas geralmente mais simples, que estão nas lojas, elas às vezes não têm muita noção do que é isso. É o pessoal mais de cima, né? Dos altos expoentes da intelectualidade ligado à maçonaria que compreende essas coisas. O pessoal nosso simples, não, mas eu estou lá, nunca vi nada de errado, né? A igreja não critica o que a maçonaria faz de trabalho social, isso aí não critica. Inclusive em situações calamitosas, junta todo mundo, crente, católico, espírita, maçom, para salvar situações de catástrofe, coisa toda. Tem que unir todo mundo, né? Então, mas a igreja tem essa consciência de que esse livro aqui, que eu achei aqui, A Conjuração Anticristã, é do Monsenhor Henri de Lazos. É um livro do século passado, ele é grosso, está aí nas livrarias. A Conjuração Anticristã, volume único. E aqui você tem reunido toda os conceitos que a Igreja Católica emite a respeito disso. Não estou aqui dizendo que eu sou contra o maçom, não. A Igreja tem uma posição em relação à maçonaria, como tem em relação ao comunismo, essa coisa toda, né? E mesmo o capitalismo selvagem. A Igreja sempre condenou o capitalismo selvagem, que é aquela mentalidade do lucro pelo lucro, capital pelo capital, e você discrimina as pessoas, né? E hoje nós temos o contrário, que é um universo de gente que não quer trabalhar. Hoje, para você montar uma empresa de construção, você tem que pensar 2, 3, 4 vezes antes. Não é nem só empresa de construção. Eu acho que é todo o ramo, né? O ramo, na verdade, contratação de forma geral, assim, tá vendo? Então, outro dia eu achei interessante um padre, que uma senhora viúva na paróquia, a funcionária dele aposentou, e ele foi atrás de uma pessoa da igreja, tinha 4 crianças lá, viúva.
para ajudar, para dar um emprego para ela. Ela falou, eu não posso, porque a Bolsa Família, que em relação aos meus filhos e a mim, dá 2 vezes mais do que eu ganharia com a carteira assinada. Então, isso já é uma ideologia que está por trás disso. Terrível. Isso, na verdade, é um desincentivo a pessoa querer prosperar, querer trabalhar, querer construir as próprias coisas, porque se ela começar a assinar a carteira, ela perde esses tais benefícios, né? Então, na verdade, você faz o efeito reverso. Em vez de construir, porque você não acha gente para trabalhar no comércio. Eu lembro que teve uma empresa dessas grandes lojas que abriu aqui em Formosa. Abriu, quando anunciou os empregos, não teve. Teve que buscar em Sobradinho, teve que buscar em Planaltina gente para trabalhar. Porque você não tem as pessoas. Aqui em Formosa, você caça aí 3, 4, 5 mil empregos todo dia, tem aí aberto. Dona, aí antes do senhor ser padre, assim, o senhor trabalhou com outra coisa? Trabalhei. Meu pai tinha um sitiante, uma fazenda, né? Mas eu trabalhei no comércio. Naquele tempo não tinha supermercado, tinha os chamados armazéns. Eu trabalhei num armazém grande, 5 anos, trabalhei de guarda-noite de hotel 3 anos. Aí quando eu me preparei para entrar na escola de aeronáutica de Guaratinguetá, meu sonho era ser paraquedista, estava ingressando, aí eu senti o chamado de Deus, abandonei tudo para ir para o seminário. Mas eu vivi limpei muito lote na enxada para ganhar dinheiro, para comprar roupa, isso não tenho vergonha de falar isso. Isso, quer compartilhar um pouco mais sobre como é que foi essa questão do chamado? Isso é interessante. Meu horário já está acabando. 7 minutos. É maravilha. Bem, o chamado é um mistério que você nunca entende. Eu acho que eu tenho um irmão que seria melhor do que eu para o sacerdócio. Mas é um bom pai, é um grande ministro na igreja, uma pessoa maravilhosa, prega muito bem, ele e a esposa. Mas o chamado veio. Eu era um jovem, normal, perdi minha mãe com 11 anos. Minha mãe tinha 34 anos quando morreu. Eu era o mais velho, com 11 anos, tinha mais os 2. Que a gente fez toda uma experiência de sofrimento no meio de tudo isso. Mas minha mãe nos preparou para isso. Durante os 2 anos e meio dela apodrecendo na cama, ela foi nos preparando. Muito bem. Então, tanto eu como meus irmãos, os 3, nós nunca envolvemos em coisas erradas, em roubo, essas coisas, desonestidade, porque nós tivemos uma mãe, meu pai na roça trabalhando, mas minha mãe educando a gente. Foi uma educação pesada, né? E religiosa também. Mas você tem aquele período da adolescência que você afasta um pouco das coisas de Deus, tem esse processo, né? Mas foi nesse mundo aí que apareceu um grupo de jovens na minha cidade. Eu fui participar desse grupo de jovens. Como eu sempre fui muito aberto a escutar aquilo que as pessoas tinham, a fome, o desejo de conhecimento, uma irmã muito inteligente, que dissecou lá sobre a vocação, na Bíblia, na psicologia, essa coisa toda, aquilo me encantou e realmente foi a partir dali que houve essa abertura para a vocação. Então eu comecei a fazer esse preparo, e ali na paróquia, na simplicidade, depois um preparo mais intenso, quando o bispo me mandou para o seminário. Tive uns 3 meses assim, de bastante crise, de interrogar se era isso mesmo, que meu pai era contra, porque eu cuidava dos negócios do meu pai. Toda a parte de contabilidade de gado, essa coisa de terra, eu acompanhava muito isso e ajudava. Quando estava começando a surgir essa coisa de você organizar no papel os bens, né? Naquele tempo não tinha computador, não tinha nada disso. Mal uma máquina de escrever, né? E quando eu fiz o curso da datilografia, aquilo para mim foi uma grande descoberta, né? Então foi assim. E nunca me arrependi de ter entrado no seminário. Gosto do sacerdócio. Não tenho nenhuma vaidade a respeito disso. Nenhuma. Minha vida é viver com o povo. Gosto do povo simples. Procuro me ladear em tudo quanto é canto. Me chama numa missa lá no Congresso, eu vou. Tem todo mês minha missa com o pessoal do MST ali na Fazenda Cangalha, aquela pobreza jogada ali, que esses governos de esquerda nunca resolvem o problema do povo. Eu falei para eles o ano passado. Vocês votaram no homem, o homem agora é o presidente de vocês correm atrás. Já tem 2 anos e eles não resolvem. Aquilo que já estava há 7 anos para trás.
Então é assim, quanto é canto, onde você pode ir, vocês me chamam para vir aqui, eu venho. Na minha simplicidade, na minha goianês, né? Minha goianidade, né? Então é isso, meu filho. Mas eu sou um homem que crê na vida eterna, eu não tenho dúvida daquilo que a igreja prega, não tenho dúvida. Creio na presença real de Jesus na Eucaristia. Creio que a confissão sacramental é uma bênção, é um mistério que transcende aquilo que a gente compreende. Amo a humanidade, procuro me inteirar com leitura. Eu tenho uma biblioteca muito boa, embora a gente vai ficando velho, cansado, você não dá conta de ler tudo. Mas procuro me inteirar bem das temáticas recorrentes no mundo, procuro acompanhar a política internacional, esses conflitos, na medida possível, vai acompanhando, e também aqui no Brasil, a gente vai acompanhando e fazendo as leituras o máximo possível, próximo da objetividade, para a gente compreender para onde a gente está indo, né? Então, eu sou assim, meio antenado nessas coisas e também naquilo que é da igreja, né? É muita coisa. É muita coisa, mas a gente tem que tentar compreender um pouquinho de cada coisa. Não interessa de futebol, já fui muito, porque eu tive que excluir isso, porque senão você não vive, né? Então, futebol não, desde 83 não acompanho. Ainda mais sou vascaíno. Isso é bom, hein? Dá-nos do Vasco, senhor, de presente. Não dá certo, não. Maravilha, Dodai, muito obrigado. Eu agradeço muito vocês e que vocês sigam adiante. Isso aqui é importante. Eu acho que é um trabalho social que vocês fazem. As pessoas, não importa a quantia, se é 20, se é 30, se é 40, se é 200, 300 pessoas que vão assistir. O importante é que você vai ajudando as pessoas com aquilo que a gente fala também a pensar. A mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: nós precisamos voltar a uma cultura clássica. Hoje é muito tiro para tudo quanto é lado, mas a gente tem que estudar uma coisa mais firme, mais direcionada, para melhor alimentar a espiritualidade. A cultura, a intelectualidade, ela é algo do espírito. E nós não podemos ser pessoas alienadas. Nós precisamos ser homens de oração, mulheres de oração, conhecer a Bíblia, mas a gente precisa também conhecer as fontes do pensamento. O projeto aqui é justamente para ter um ambiente de crescimento, que a gente tem que estar sempre inserindo em pessoas que querem crescer e crescer com o objetivo final, né? Se vocês me perguntam qual o livro de filosofia que você deve começar para conhecer o pensamento, que a filosofia é a arte de pensar. E os gregos criaram isso, e isso deu corpo à nossa cultura ocidental. Começa pelo Pequeno Príncipe. Príncipe? É, o Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry. Eu já li 14 vezes. E cada vez que você lê, ele é um livro muito simples, feito para criança, mas na verdade é para você. Então é um livro muito interessante, que a gente vai lendo devagar e você vai vendo o que é o pensamento. Ali você tem todas as guias de pensamento. Aí tem Fernão Capelo Gaivota, que é também interessante. São livros que você acha que é ingênuo, mas para quem quer começar a pensar. E depois tem os Sete Langes, que Introdução ao Pensamento Humano, que é um livro pequeno, vocês acham aí facilmente na internet, que te ajuda a dar esses voos. É preciso ler. Todo empresário precisa ter um tempo para a espiritualidade e para a intelectualidade. Porque se você não atualizar no pensamento, se você não tiver capacidade de pensar, você fica para trás. Porque tem muita gente que pensa, tem muita gente que estuda, né? E vocês são jovens, que empreendedor, tem que aprender inglês. Dedicar um pouco a isso, a aprender inglês, para você poder ler coisas que não são só aqui do Brasil. Porque para quem está no empreendedorismo, a língua inglesa não é chinês, mandarim. Tem muita gente incutida com mandarim. China não é aquilo que vai preconizar o sentido dos nossos empreendedorismo, né? Nós temos que valorizar o Ocidente. Então estude. Jair, muito obrigado. Também Obrigado foi uma pelo honra tê-lo convite, aqui. né? Guilherme, satisfação total. Foi um episódio excelente, gostei demais, deu para aprender bastante coisa. Vocês três trouxeram vários pontos aqui que eu tenho certeza que o pessoal que acompanhou também, que vai acompanhar, vai aprender bastante. E esse foi o episódio número 10 do Jeff Talks. Uma honra ter essa oportunidade de estar aqui, aprendendo muito, e a ideia é justamente, como eu já comentei, crescer.